Tem duas grandes mentiras sendo ditas sobre as tarifas comerciais do presidente Trump, tanto por ele próprio quanto pelos seus secretários e principais assessores econômicos e por alguns economistas defensores dessa medida protecionista. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Mas antes é preciso colocar em perspectiva a magnitude do tarifaço anunciado pelo Trump no dia 12 de abril. Observem só neste gráfico como as tarifas anunciadas até o dia 12 de abril situavam-se ao redor de 10% em média. E a partir do dia 2 de abril, com este grande tarifaço, as tarifas médias foram para próximo de 30%. Este é o maior tarifaço em 100 anos de história americana, superando inclusive as tarifas impostas pela famosa legislação de Smoot-Hawley de 1930, que situava-se ao redor de 20% e que muitos economistas concordam que foi uma lei que exacerbou as consequências da Grande Depressão. E agora este é o nível de tarifaço anunciado pelo presidente Trump, claro, assumindo que elas vão valer a partir do 9 de abril. Muita coisa está acontecendo, é uma situação muito fluida. Alguns países, em tese, já estão em negociação, mas aqui a gente pode ter uma dimensão da tarifa média imposta pelo governo americano neste momento. Mas quais são as grandes mentiras que estão sendo contadas? Uma delas é a possibilidade de as tarifas comerciais substituírem o imposto de renda como a principal fonte de arrecadação tributária do governo americano. E aqueles economistas e até secretários do governo americano que estão promovendo essa ideia e defendendo como viável, eles fazem alusão a um gráfico que mostra a proporção da arrecadação tributária como consequência das tarifas. Então, o quanto que as tarifas representam da receita tributária total. E que, de fato, lá de 1798 até praticamente 1910, as tarifas representavam pelo menos metade da arrecadação tributária, sendo que até meados do século XIX era quase a totalidade da receita do governo americano. Até que veio a imposição do imposto de renda em 1913 e agora imposto de renda de pessoa física é a principal fonte de arrecadação. Cerca de 50% de uma arrecadação total de 4,9 trilhões de dólares. Essa foi a receita tributária do governo americano em 2024. 10% disso é receita de imposto corporativo e 30% é payroll taxes, então imposto sobre a folha de pagamentos. Então imagina agora impor tarifas para substituir cerca de 2,4 trilhões de dólares de imposto de renda de pessoa física. Simplesmente não vai acontecer. Não apenas as tarifas teriam que subir para até mais do que esse patamar anunciado, mas elas teriam que efetivamente ser arrecadadas, ou elas teriam que de fato valer e não impactar em nada a importação americana para conseguir arrecadar nesse montante. Então não é uma política viável e acreditar que simplesmente vão substituir imposto de renda por tarifas, não vai acontecer. E sim que as tarifas são uma espécie de imposto sobre o consumo, porque é a importação dos Estados Unidos, e por mais que o Trump anuncie algum corte de impostos daqui para frente, porque é um dos seus objetivos, não apenas estender o pacote de corte de impostos lá de 2017, que vai vencer agora em 2025, mas também promover novos cortes de impostos e que esses cortes vão compensar o aumento das tarifas. Tudo é muito incerto, mas apenas tarifas comerciais substituírem toda a arrecadação de imposto de renda pessoa física, isso não vai acontecer, não é viável. Inclusive porque essa é a grande diferença que quase nenhum desses economistas se lembra. Lá no século XIX, início do século XX, até antes do imposto de renda, o gasto público americano não chegava nem a 5% do PIB. Hoje supera 20%. Então é muita coisa que precisa arrecadar para fazer frente a toda essa montanha de gasto público dos Estados Unidos. Então é outra situação, não seria uma política viável, então é uma grande mentira que tem sido propagada por aí. A outra grande mentira que tem sido dita é que no final das contas são os estrangeiros que pagarão pelas tarifas. Isso está tanto no guia lá do Stephen Marin,
como tem sido repetido muitas vezes, tanto pelo Myron, como pelo Scott Bessent, como também pelo presidente Trump, ou Peter Navarro, que é outro assessor do Trump, ou o secretário do Comércio, o Howard Lutnick, isso não tem pé nem cabeça. Mas a fonte deste erro econômico está no artigo do Stephen Myron. E qual é o argumento dele? É que as tarifas comerciais apreciam a moeda do país que está impondo as tarifas. Então, por exemplo, se os Estados Unidos imporem uma tarifa de 10% nos produtos chineses, que isso tende a fortalecer o câmbio americano em relação ao yuan chinês em 10%, então o aumento da tarifa será compensado ou neutralizado pela apreciação da moeda americana ou a depreciação da moeda chinesa. E como então o preço do produto final para o consumidor permanece o mesmo, quem saiu perdendo ou pagou pela tarifa foi estrangeiro, porque agora a sua moeda vale menos, o seu poder de compra diminuiu e é ele que está tendo a consequência, o ônus, o fardo econômico. Em essência, este é o argumento. Mas qual é a lógica por trás desse argumento? Que segundo o Stephen Myron, isso está lá no seu guia para reestruturar o comércio global, quando a tarifa é imposta, isso tende a melhorar a balança comercial, e melhorando a balança comercial, isso tende a apreciar a moeda do país que está impondo a tarifa. Mas isso não é uma regra econômica, isso é uma hipótese. Esse é um cenário que pode acontecer, mas não há nenhuma certeza econômica ou lei econômica que garante que isso sempre vai acontecer. Porque a balança comercial pode ser afetada por N fatores. E não apenas a balança comercial, mas também a conta corrente, que contém aí a balança de serviços, a balança de rendas. Então não é apenas a balança comercial que importa. E imaginar que apenas por esse efeito das tarifas logo vai melhorar a balança comercial não é uma verdade. Pode acontecer, como pode não acontecer. Da mesma forma, a taxa de câmbio entre duas moedas, ela pode ser afetada pela balança comercial, mas ela sofre influência de N fatores. Não é o único fator que importa. Então, imaginar que uma hipótese possa ser considerada como regra e utilizar esse argumento que sempre será o estrangeiro que pagará pela tarifa, isso é uma grande falácia. E ele segue utilizando esse argumento e, inclusive, usando como evidência o que aconteceu em 2018 e 2019, quando houve imposição de tarifas pelos Estados Unidos na China e que não apenas não resultou num cenário inflacionário, como houve uma apreciação do dólar em relação ao yuan, portanto, foi a China que efetivamente pagou por essas tarifas. Mas isso foi um episódio histórico que se verificou naquelas circunstâncias. Não há nenhuma garantia que isso vai funcionar no futuro ou que a tarifa não vai desvalorizar a moeda do país que está tarifando. E este é o grande problema. E o que é curioso é que o próprio Myron reconhece que essa é uma hipótese nesse seu artigo, no guia, este que está servindo como grande plano do redesenho econômico do Trump. Ele reconhece que isso é uma hipótese que pode acontecer, mas também há outros cenários possíveis. Mas apesar disso, ele parece ignorar o que ele acabou de reconhecer, e no restante deste artigo, deste guia, e em várias entrevistas recentes, ele segue repetindo essa mesma lógica que, efetivamente, quem pagam pelas tarifas são os estrangeiros, então não será um problema para os americanos. Mas é uma ideia falaciosa que não tem base na realidade ou na lei econômica, apenas na argumentação para embasar o tarifaço. Ah, mas muitos vão dizer, não, mas realmente o Trump não quer tarifa, é tudo negociação. É como eu tenho dito, não necessariamente. Muitos dos seus assessores, o Myron, o Navarro, em parte o próprio Scott Bessent, eles defendem as tarifas como uma fonte de arrecadação e também como um meio para melhorar a competitividade americana. Então, não é apenas a arma de negociação pelo Trump. Pode ser usada como arma de negociação, está sendo usada para barganhar, isso já é uma realidade, mas não é apenas isso. Então, sim que tem muita gente defendendo tarifas como algo positivo para a economia. E por fim, para encerrar esse vídeo e não ficar tão longo, que é a ideia do Trump, que ele tem dito que agora que o Vietnã quer negociar e que eles já se mostraram dispostos a zerar as suas tarifas, o
Peter Navarro e o Trump falaram, não, mas isso não é suficiente, não é apenas zerar a tarifa, eles têm também que zerar as suas barreiras não tarifárias, então barreiras de toda sorte que acabam barrando, impedindo as importações americanas, regras sanitárias, enfim, que acontece muito na Europa. Que é verdade, o ideal seria que essas barreiras também fossem eliminadas. Mas o Trump conclui dizendo que é preciso não apenas zerar tarifas, mas zerar o déficit comercial com cada um desses países. O que, obviamente, não tem sentido nenhum. Uma coisa é querer reduzir o déficit comercial global dos Estados Unidos com o restante do mundo, por conta do padrão dólar, por conta de tarifas de outros países, por conta de manipulação da taxa de câmbio pela China, tudo isso que eu já abordei no primeiro vídeo dessa que já é uma série, que teremos vários capítulos, dessa série sobre o redesenho econômico do presidente Trump. Então, se eu entendo a lógica por trás de aumentar a competitividade americana e reduzir os déficits comerciais e atrair indústrias importantes, especialmente do ponto de vista de segurança nacional. Mas perseguir a zeragem do déficit comercial com cada país em específico é uma alucinação, não tem o menor sentido, não tem pé nem cabeça. Mas muitos defensores do presidente Trump, ou então aqueles que entendem, como eu acho que eu entendo, a estratégia de persuasão do Trump, o famoso win big, isso não importa. Não é isso que está em jogo e é mais uma daquelas coisas que o Trump diz, palavras ao vento, cifras que ele cita, alguns objetivos e que, na verdade, é só para desviar a atenção, que daqui a pouco ele simplesmente esquece, nem volta mais no assunto. Pode ser mais uma dessas artimanhas do Trump? Sem dúvida que pode ser. Mas é preciso pontuar, sim, que não tem sentido nenhum em buscar zerar um déficit comercial com cada país em específico. Porque tem muitos países que estão produzindo e exportando para o seu país produtos que são simplesmente impossíveis de fabricar, por exemplo, no seu país. É uma commodity específica, é um mineral raro que só tem naquele país, então, enfim, a gente se sente até idiota de estar, às vezes, perdendo tempo explicando coisas que talvez eles já entendam e estão apenas falando para dispersar a atenção ou prender a atenção de todo mundo do que realmente eles estão buscando. E eu volto a concluir este vídeo com o grande player em todo esse jogo de comércio, de tarifas e geopolítico é a China. O que realmente importa, no fim das contas, é a relação entre Estados Unidos e China, ou entre China e o restante do mundo. E, por hora, estamos bem longe de alguma resolução nesse sentido. E é isso que realmente importa, e não Vietnã negociando com os Estados Unidos para zerar tarifas e pronto. Não, o que está em jogo é algo muito maior. Espero gostar desse vídeo, compartilhem, assistam também aos demais sobre todo o acordo de Mar-a-Lago e o que a gente vem falando sobre as tarifas do Trump. São vários vídeos porque, novamente, é um assunto fluido, as coisas vão mudando, novos anúncios, volta atrás, temos novidades, seguiremos aqui trazendo algumas análises, mas era preciso falar sobre essas duas grandes mentiras que não têm nenhum embasamento econômico, mas elas seguem sendo propagadas e defendidas pelo Trump, por assessores, por economistas, e é preciso refutar cada uma delas. Agora sim, fico por aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo.